o início da minha carreira nessas duas áreas aí, ele casou justamente com a minha decisão de fazer o mestrado. Então eu estava seguindo, eu ainda estava já na faculdade, né, no segundo ano eu fazia estágio, estava indo para um caminho na iniciativa privada, de trabalhar em empresa, em banco, no mercado financeiro. E aí, depois de formado, quando estava no processo de entrar no mestrado, eu fiz essa guinada, ainda dentro da área econômica, mas com um tema bem diferente do que o tema do mercado financeiro, que é o tema do comércio, e casou a minha entrada no Santiago, na primeira turma, com esse processo de mudança da carreira. E, no fundo, o mestrado ajudou a consolidar a minha carreira, quer dizer, ajudou a consolidar essa decisão de mudança de carreira. E aí eu fiquei pensando um pouco em retrospecto, né? Quais foram as causas que me motivaram a fazer o Santiago. E aí eu pensei em algumas, né? Eu me lembro que a primeira causa, bem egoísta, era ter um plano, né? Você acaba a faculdade, quer dizer, você vem, né, de um longo período na sua vida em que você sabe exatamente quais são as próximas etapas e de repente você conclui uma etapa fundamental, que é a graduação, e aí, né? Então o mestrado ele dava uma segurança, né? Ele dava um plano de continuação para essa transição pessoal, que era o fim da vida universitária, e também, no meu caso específico, para essa transição profissional, que era a mudança do eixo da carreira. Uma segunda causa, um desejo que eu tinha, era ter um pouco um pé em cada barco, né? Poder ter uma carreira profissional na iniciativa privada, mas também ter um pé dentro da academia. E no fundo, esse é um esforço que eu faço até hoje, né? De tentar conciliar um pouco esses dois universos, essas duas atividades, que ora elas se complementam, sobretudo do ponto de vista do conhecimento, mas ora elas competem, isso principalmente na questão do tempo, né? O quanto você pode se dedicar à carreira profissional e o quanto você pode se dedicar à carreira acadêmica, e muitas vezes elas são excludentes do tempo que você pode dedicar a uma e à outra, né? Um terceiro fator na época era o desejo de ter um título, né? Vocês sabem que isso faz parte da nossa cultura, mas também faz parte de um mercado de trabalho muito competitivo, né? Especialmente em São Paulo, eu acho, mas agora cada vez mais no resto do Brasil. É importante essa questão da titulação, a própria Thalia mencionou isso no início da apresentação dela, então tinha esse desejo. Tinha também um apelo do pioneirismo, né? Então eu me lembro de andar pelos corredores da PUC ali no final, nos últimos meses da graduação, e encontrar com a professora Flávia, o professor Reginaldo, falando: olha, nós vamos abrir um programa de mestrado, vai ser a primeira turma, você tem que entrar, você tem que aplicar, vai ser muito bom. Então, né, assim, um esforço pioneiro. O próprio Paulo mencionou o contexto, né? Quer dizer, naqueles anos ali, depois do episódio do 11 de setembro nos Estados Unidos, teve assim, um boom midiático sobre essa carreira em relações internacionais, né? De repente um monte de gente que estava na carreira aparecia na TV, no jornal, fazendo análise, e isso atraiu a atenção de muita gente. No caso ali específico também da área comercial, eu me lembro que era o período em que tinha um esforço grande do Brasil de aumentar sua participação no mundo, né, de exportar mais, ter uma política externa mais altiva, né, para usar o conceito que o ministro usava, deve falar para vocês aí daqui a pouco. Então isso tudo gerou assim, um caldeirão, né? Então era um período que relações internacionais estava muito em questão, assim, em destaque, né? Então tinha esse apelo do pioneirismo. E finalmente tinha, para mim, uma espécie de uma ideologia da especialização, assim, o desejo de ser o profissional relações internacionais puro sangue, né? Graduado em relações internacionais e com mestrado em relações internacionais, quem sabe com doutorado em relações internacionais, dando aula de relações internacionais, trabalhando em relações internacionais. Então foi um pouco esses desejos, né, que me levaram a entrar no Santiago. E aí depois eu refleti em seguida qual foi a importância do mestrado
para a minha trajetória, olhando para trás, né, depois de 10 anos de carreira profissional e 6, 7 desde a conclusão, desde a defesa da dissertação. Eu acho que que acontece com todo mundo, é um ritual de passagem, né? Acho que isso para mim foi importante. Firmou, no fundo, fazer o mestrado firmou minha decisão de seguir uma carreira na iniciativa privada e não na academia. Ele foi uma espécie assim de um reality check do que era a dedicação necessária para ter uma carreira acadêmica. Então, para mim, isso foi importante. A segunda questão é a questão da construção do quadro mental e essa junção entre a teoria e a prática. A minha dissertação foi em comércio internacional, que era justamente o tema que eu estava começando a trabalhar. Então, foi muito bom para mim poder conciliar o tema de estudo com o tema de trabalho e olhar de 2 ângulos diferentes a mesma questão, né? Então, ter o arcabouço teórico, que te dá uma segurança e uma consistência no que você está fazendo, e ter a experiência prática. E até hoje, é engraçado, eu busco referências no período do mestrado. Essa semana agora, no início da semana, nós tivemos uma reunião lá na CNI, com toda a diretoria e a gerência da confederação, porque no ano que vem nós vamos, como fizemos em 2010, nós vamos convidar os candidatos a presidente a um debate com a indústria lá na CNI e vamos apresentar a eles um pacote de propostas que a indústria tem para os presidenciáveis, né? Então a ideia é, no momento em que o candidato assumiu a presidência, o que é que, do ponto de vista da indústria, ele deveria fazer nos 100 primeiros dias de governo. E nós vamos apresentar uma série de propostas. E eu sou responsável pela parte de comércio exterior desse bloco aí, desse conjunto de propostas. E eu fiquei buscando, eu estava discutindo com o pessoal os temas que a gente vai apresentar, e eu estava, nessa discussão, eu fui buscar referência a textos que eu li no mestrado, que ainda são textos atuais, são problemas que foram apontados à época e até hoje não foram adequadamente solucionados na nossa visão, e eu fui buscar essas referências lá, né? Então, assim, continua fazendo parte da minha carreira esse processo de conhecimento que eu adquiri, pelo qual eu passei no mestrado. Além disso, é importante, como eu mencionei, para mim foi importante fazer o mestrado porque eu consegui, solidificou em mim esse desejo de manter esse equilíbrio, né, apesar de fixar na carreira na iniciativa privada, mas ter uma ligação com a academia, que para mim continua sendo muito importante, e eu tenho tentado fazer os dois caminhos, né, na verdade, trazer o conhecimento prático para o mundo acadêmico, compartilhar as experiências da prática na academia e fazer a conexão do trabalho cotidiano com os grandes debates que estão na academia. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade até aqui no programa de dar aulas, né, ser um daqueles palestrantes do programa de pós-graduação durante praticamente 7 anos, de 2005 a 2012. Então, para mim era sempre um prazer poder voltar a São Paulo e durante 3 dias compartilhar com os alunos da pós-graduação as experiências, né, dessa vida nessa carreira no comércio internacional. E de outro lado, o processo aí de redação da minha dissertação, que não foi fácil, a professora Flávia sabe, me deu, na verdade, muito gosto por escrever, e desde 2008 eu tenho publicado regularmente e faço questão de dedicar tempo a isso, e acho que é uma contribuição também importante. Por fim, o que a Thalia mencionou, o mestrado também foi importante porque o título te dá acesso a outras oportunidades, né, obviamente. Inclusive no exterior, eu tive a oportunidade de morar um tempo fora, e o nosso mestrado, em geral no Brasil, né, o nosso mestrado, ele ajuda você a superar o entry bar, né, quer dizer, a barreira de acesso a muitas oportunidades. Então, para mim, isso também foi importante. Só para concluir, vou falar rapidamente da minha trajetória desde a conclusão do mestrado. Quando eu comecei o mestrado na mudança de carreira, eu trabalhava aqui na Federação das Indústrias, a Fiesp, com comércio internacional. Fiquei 4 anos lá,
e o meu período de mestrado foi justamente esse período que eu trabalhava na Fiesp. Aí eu me mudei de São Paulo, fui a Brasília, trabalhei 1 ano no governo federal, na presidência da República. De lá fui para os Estados Unidos, fiquei 5 anos em Washington. E lá trabalhei em 2 entidades. Trabalhei numa entidade que representa os interesses das empresas brasileiras que têm investimento e negócios nos Estados Unidos junto ao governo americano. Então é fazer lobby, fazer defesa de interesses junto ao governo americano. E depois fiz o contrário, fui para a entidade americana, que é na verdade a contraparte da minha entidade atual, da CNI, é a CNI americana, que faz a defesa de interesses das empresas americanas. No meu caso específico, eu fazia a defesa de interesses das empresas americanas no Brasil, as empresas americanas que têm investimento e negócios no Brasil. E aí finalmente retornei para o Brasil agora em julho e assumi essa posição na Confederação Nacional da Indústria, onde eu cuido da área de comércio exterior, que inclui duas funções básicas. Uma é a prestação de serviço para as federações das indústrias nos 26 estados e no Distrito Federal, para que elas prestem serviço às empresas. Então, uma empresa que queira se internacionalizar em qualquer lugar do Brasil, exportar, importar, participar de uma missão comercial, investir no exterior, quando ela busca a sua federação de indústria, essa federação de indústria oferece um pacote de serviços. A nossa função como confederação é garantir que esses serviços sejam homogêneos, né? Quer dizer, que uma empresa no Acre, quando for buscar a sua federação de indústria no Acre e outra no Rio Grande do Sul, elas tenham o mesmo tipo de oferta de serviço. Esse é um bloco. E o outro bloco é fazer a defesa de interesses. A CNI representa mais de 700 mil empresas industriais. Ela é o órgão de cúpula do setor industrial. A função dela é fazer a defesa de interesse do setor industrial junto ao governo brasileiro. E eu faço essa função especificamente na área do comércio exterior, mas não só, por ser área internacional, não só junto ao governo brasileiro, mas também aos outros governos estrangeiros. É isso. Eu vou parar por aqui e agradecer novamente. Fiquei muito honrado pelo convite de estar aqui na celebração dos 10 anos. Obrigado.